Olá, graça e paz! Hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, e nós estamos dando sequência à nossa leitura do mês, livro de Atos dos Apóstolos. Convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito, a participar aí na parte de comentários, fazendo perguntas, tá bom? Fazendo comentários. Também lembre de ativar o sininho para você receber as nossas notificações de quando tivermos um vídeo aí novo e também de compartilhar com seus amigos, irmãos e contatos, para que a mensagem chegue a todos. Mas vamos lá, capítulo 8 do livro de Atos. O capítulo 8 começa assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele.
Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito bem, o texto termina, ou inicia, aqui falando que Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo estava lá no dia quando Estevão foi apedrejado, né? Paulo, não sabemos se ele deu voto favorável, mas sabemos que ele estava lá. Foi ele quem segurou as vestes depois ali de Estevão, né? Esse era o jovem que acompanhou, ele era muito jovem ainda, Saulo, nesse contexto dessa tragédia, né? Dessa perseguição, do apedrejamento de Estevão. Mas aquilo foi um ato inicial de uma grande perseguição. E essa perseguição que aconteceu espalhou os crentes para todos os lados. Somente os apóstolos, diz o texto, é que não foram dispersos. Os demais foram para todas as regiões. Mas não foram de qualquer maneira. Diz que onde eles foram pregando o evangelho. Iam falando do amor de Deus para todas as regiões. Entre esses, Filipe, que desceu à cidade de Samaria, né, dos que foram dispersos, diz que descendo lá, diz que ele anunciava a Cristo Jesus. E as multidões atendiam às palavras de Filipe. Também muitas pessoas foram curadas naquela cidade, espíritos malignos saíam das suas vítimas, né? Paralíticos e coxos eram curados. A cidade ficou, né, cheia de júbilo, de alegria. Também nesse encontro, um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas ali, iludindo o povo, foi convencido pelo evangelho também, passou a ser um seguidor de Jesus. Depois ele vendo que os apóstolos impondo as mãos, o Espírito Santo descia sobre as pessoas, né? Pedro e João, que foi para ali para cumprir esse ministério, afinal de contas agora os samaritanos também estão recebendo do Pentecoste, também está recebendo o batismo do Espírito Santo, também estão se convertendo, rendendo-se a Cristo e recebendo o poder do Espírito Santo. Então Simão tenta comprar esse poder de impor as mãos, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Mas ele recebe um ato de juízo ali de Pedro e ele termina dizendo: pelo amor de Deus, orem por mim para que não aconteça o que vocês aí, o que Pedro havia o que Simão Pedro havia dito a respeito dele, porque ele estava tentando comprar ali o dom de Deus com seu dinheiro, mostrando que o coração dele estava cheio de vaidades, né, de avareza e de outras, né, de outras coisas mais, né, de orgulho imenso. E o texto termina com um bloco interessante, que esse Filipe que tinha descido para Samaria, que tinha feito todos esses atos, né, o Espírito Santo o guia até ele chegar a um eunuco que tinha ido a Jerusalém para adorar, estava voltando, vinha na sua carruagem lendo, ele era um etíope, ele era da Etiópia, estava lendo as Escrituras. O Espírito Santo manda Filipe se aproximar, ele se aproxima e ele pergunta se ele está entendendo o que está lendo. E a pergunta para o eunuco é: você entende o que você está lendo? Ele diz assim: mas como que eu vou entender se alguém não me explicar? E assim como eu estou fazendo hoje, né, Filipe fez. E diz que começando pela passagem que estava lendo, Filipe foi expondo as Escrituras até anunciar a Cristo.
E encontrando um lugar que tinha água, o eunuco toma uma decisão. Olha, eu entendi o evangelho. Eu entendi tudo que você falou. Aqui nós temos um lugar que tem água. O que me impede de eu ser batizado? Filipe vai dizer, olha, se você recebe a Cristo como Senhor de sua vida, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você pode ser batizado. Ele vai dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então há um ato aqui, uma confissão de fé, e uma profissão de fé, e esse homem responde afirmativamente sobre o Evangelho, ou seja, ele crê de todo o coração, ele responde com fé, e Filipe então desce, batiza este homem, e diz que ele volta para casa cheio de júbilo, ou seja, o eunuco voltou para casa convertido, transformado, salvo. Agora é ele que vai levar as boas novas para o seu povo. A igreja da Etiópia é uma igreja milenar, é uma igreja que desde esse período existe crentes naquela região ali, possivelmente. Esse etíope leva o evangelho para sua terra, né, e lá o evangelho prospera, graças a Deus por isso. E o texto diz que, saindo dali, o Espírito Santo conduziu Filipe e ele continuava evangelizando até Cesareia. Então, o que nós encontramos aqui é que a perseguição não parou a igreja, não parou o avanço dos crentes. E mesmo diante de fortes perseguições, o povo continuou testemunhando de Jesus, pregando o evangelho, e Deus ia confirmando dia a dia os que iam sendo salvos. Os samaritanos receberam a Cristo como Senhor, foram curados, Deus operou sinais e prodígios. Agora um etíope, e Filipe segue o seu encalço. Um evangelista, um homem que compartilha do evangelho e leva as pessoas a Cristo Jesus. Muito bem, nós temos muitas pessoas que têm essa vocação de Filipe. Pregam o evangelho, desafiam as pessoas a receberem a Cristo. É um dom de evangelista, alguém que está sempre aproveitando as oportunidades ou cavando oportunidades para falar de Jesus. Mas, mesmo não tendo um dom específico de evangelista, todos nós temos o compromisso, a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, tendo o dom ou não, a missão nós temos. Precisamos pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, testemunhar de Jesus para as pessoas, a tempo e fora de tempo. Hoje é um dia oportuno de você falar de Jesus para alguém que não conhece e que você maneje bem a palavra de Deus para você poder explicar aquilo que você prega. Que a sua fé seja demonstrada pela vida e pela palavra. Muito bem, Deus abençoe sua vida. Nos vemos na próxima. Até lá.